Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema endócrino. Então, bora lá. Nessa aula vamos aprender sobre o sistema endócrino de acordo com seus componentes e saber quais são as suas principais funções. Bom, então o sistema endócrino, pessoal, é tudo que envolve os hormônios. Então, todos os nossos hormônios fazem parte do sistema endócrino, tá? O sistema endócrino, ele coordena todas as funções do nosso corpo através das glândulas, que produzem, então, esses hormônios. Então, as glândulas são produtoras de hormônios que são responsáveis por coordenar, então, o nosso sistema endócrino. Sistema endócrino, portanto, é conjunto de glândulas que produzem secreções denominadas como hormônios. Os hormônios são substâncias químicas que equilibram as funções biológicas do corpo humano e atuam juntamente com o sistema nervoso através da glândula hipófise. É, Então, assim, pessoal, vamos olhar. Essa aqui é a nossa glândula hipófise. E a glândula hipófise, ela é situada na região do hipotálamo, região próxima do hipotálamo. Então, a glândula hipófise, ela também acaba sendo estimulada pelo hipotálamo, no sentido, das emoções. Como é que eu posso explicar? Então, por exemplo, quando a gente está sobre algumas emoções, como estresse, ansiedade, por exemplo, então a gente tem um nível maior de adrenalina, né? Essa adrenalina, a noradrenalina, que é produzida pela hipófise, sob influência do hipotálamo, ou seja, dos nossos sentimentos perante aquela situação, tá? Então, a hipófise é a glândula responsável em controlar os neurohormônios, certo? Ou seja, os hormônios que são produzidos no sistema nervoso, como adrenalina, noradrenalina, endorfina, serotonina, dopamina. Então, a hipófise, ela é responsável pela produção desses hormônios. E também, lembrando que a adrenalina, a noradrenalina, por exemplo, são hormônios que a gente precisa para a nossa sobrevivência, ou seja, para que o nosso sistema simpático e parasimpático funcione de forma adequada. Lembra que a gente viu na aula sobre o sistema nervoso? Né? Então, a gente precisa do funcionamento desses hormônios, né? Dessas glândulas, no caso da hipófise, para regular o funcionamento dos nossos sinais vitais, por exemplo. Tá? Então, ela é super importante, uma das glândulas mais importantes do sistema endócrino. Os hormônios são lançados na corrente sanguínea e irão atuar em outra parte do organismo, percorrem o corpo até chegarem aos órgãos. Os hormônios são responsáveis pelo metabolismo, ou seja, funcionamento do nosso corpo de um modo geral, crescimento, né? Então, crescimento do corpo, crescimento corporal e sexualidade, ou seja, é, existe influência dos hormônios em relação a, a sexualidade no sentido tanto da libido, por exemplo, né? Tem essa questão, e também em relação à reprodução humana, né? Então, também tem essa questão da importância dos hormônios, tá? Femininos e hormônios masculinos também. O que que são, então, as glândulas? São partes do sistema endócrino, né? Ou seja, responsáveis pela produção dos hormônios e secreções. Então, nessa imagem, como vocês podem ver, aqui no sistema nervoso tem a hipófise, como eu já comentei, né? Logo abaixo, aqui, na região do pescoço, nós temos a tireoide e assim por diante. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles para vocês, tá bom? Então, bora lá falar mais um pouquinho sobre a hipófise. A hipófise é o hormônio do crescimento, então ela é responsável pelo hormônio do crescimento, ou seja, gigantismo ou nanismo, ela pode ocasionar, então, gigantismo quando tem excesso de produção desse hormônio, e nanismo quando tem pouca produção desse hormônio, do crescimento, né? E também é responsável pela regulação da glândula tireoide, ou seja, a TSH. Por isso que, como eu comentei com vocês, existem estudos hoje em dia que relacionam o funcionamento da tireoide com questões emocionais, tá? Não, ainda não existem
estudos suficientes para chegar a essa conclusão. Mas sim, a gente chega a. Existem já estudos que comprovam que emoções não digeridas, né, emoções não trabalhadas, muitas vezes podem ocasionar também alterações hormonais, né? Além dos fatores genéticos, principalmente. Então, tireoide, alterações de tireoide é uma alteração que tem influência genética, então, se tem casos na família de hipo ou hipertireoidismo, também é uma tendência, né, que a pessoa apresenta na genética. Mas também tem as questões questões muitas vezes emocionais que acabam desregulando esse funcionamento da tireoide, tá? Aí a gente vai falar, quando a gente fala de hipófise, envolve também as glândulas sexuais. Então, as glândulas sexuais, no caso, femininas e masculinas. Lembrando que existe essa questão também de interferência, ah, muitas vezes de traumas, de questões emocionais, é, síndrome de pânico e outras questões que podem alterar essas glândulas sexuais, por exemplo, das mulheres, ocasionando alterações como ovário policístico, cisto ovariano, mioma, tá? Então, também, hoje em dia, existem estudos que relacionam questões emocionais também diretamente com alterações hormonais, tá? E ele também vai trabalhar como um hormônio antidiurético, certo? Então, essas são as principais funções da hipófise. Bom, partindo da hipófise, né, vamos falar um pouquinho sobre cada um dos hormônios que ela sintetiza, ou seja, que são produzidos pela hipófise. Um dos hormônios é o hormônio estimulante do crescimento, como eu já comentei com vocês, que pode ocasionar tanto o gigantismo como o nanismo, e o hormônio antidiurético, que é o ADH, ou seja, atua no rim, reduz a perda de água pela urina, efetuando o controle hídrico e é produzido no hipotálamo, e no caso a hipófise acaba armazenando e liberando na corrente sanguínea. Então, além desses hormônios, então, também a hipófise vai produzir a ocitocina. Então, o que que é a ocitocina? É produzida pelo hipotálamo e armazenada pela hipófise. Estimula as contrações uterinas durante o parto e a contração dos ductos que transportam o leite. Ou seja, a ocitocina é um hormônio que é especificamente feminino, tá? E é produzido especificamente durante a gestação, certo? Então, a ocitocina é um hormônio específico da gestação para produzir para facilitar as contrações do parto e também a produção, né, e transporte do leite, tá? E a prolactina, que determina a formação e secreção do leite pelas glândulas mamárias. Então, tanto a ocitocina como a prolactina são hormônios da hipófise que só são produzidos por mulheres no período da gravidez, né? Então, ó, além da hipófise, nós temos também, como parte principal do sistema endócrino, a tireoide. Então, o que é a tireoide e qual que é a função da tireoide? Bom, a tireoide é uma glândula que é localizada na frente da traqueia, como vocês podem ver aqui. Então, essa é a nossa tireoide, na região inferior. E a principal função da tireoide, pessoal, uma das coisas que ela mais auxilia é no controle do metabolismo, tá? Então, também auxilia nessa questão. Então, a glândula tireoide vai regular a produção dos hormônios T3 e T4, vai controlar a velocidade do metabolismo celular, como eu já comentei com vocês, então, o metabolismo como um todo, tá? Metabolismo celular do corpo inteiro, tá, pessoal? De todo o corpo. Manutenção do peso e do calor corporal, crescimento e ritmo cardíaco. Tá, seguinte. Pessoal, eu vou só voltar aqui um pouquinho para vocês para falar da hipófise, tá? Vamos voltar um pouquinho na hipófise só para vocês entenderem. A hipófise ela vai trabalhar a regulação da tireoide, TSH. Então, se a hipófise ela regula a tireoide, automaticamente ela também vai regular o metabolismo. Lembra que eu falei para vocês que tem a interferência também da adrenalina, noradrenalina, que são partes do sistema nervoso, tá? São partes também, fazem parte dos hormônios, né, do sistema nervoso. Seguinte, vamos revisar, só para vocês entenderem essa relação da hipófise com a tireoide, vamos revisar um pouquinho a anatomia do sistema nervoso, tá?
Lembra que a gente viu no sistema nervoso que ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, né? Sistema nervoso central é toda a região do cérebro e encéfalo, né? Ou seja, cérebro, cerebelo, bulbo, tá? Ponte, bulbo, toda essa região. E aí a gente tem o sistema nervoso periférico, que são os nervos que se ramificam até as extremidades. No sistema nervoso central, lembram que no sistema nervoso central, ou seja, na região do cérebro e medula espinhal, a gente tem a divisão por funções, tá? Que é o sistema simpático e o sistema parasimpático. Então, no nosso cérebro, ou seja, no nosso encéfalo, que é o sistema nervoso central, tem essas duas funções, simpático e parasimpático, lembra? Então, o simpático ele vai sempre acelerar tudo relacionado ao nosso metabolismo, não só metabolismo, como sinais vitais também. Então, o cérebro, ele controla os sinais vitais, ele vai controlar os sinais vitais, enfim. E como ele vai regular tanto os sinais vitais como o metabolismo, né, pela região, por essa relação do hipotálamo com a hipófise, o que que acontece? Quando a pessoa tem alterações da tireoide, ela vai também ter alterações nessa parte do sistema simpático e parasimpático. Por isso que acaba causando alteração de metabolismo. Por quê? Quando a pessoa tem alteração do sistema simpático, ou seja, o simpático é o que acelera, né, todas as outras funções do nosso organismo. Acelera batimento, acelera a respiração, acelera tudo. O parasimpático, lembra? Ele para o simpático, ele para simpático, né? Então, ele vai parar todas essas funções, ele vai desregular no sentido de deixar mais lento. Então, ele tem, por exemplo, bradicardia, que é batimento cardíaco mais lento, bradipneia, que é a respiração mais lenta. Então, tudo fica mais lento quando o sistema parasimpático está agindo mais do que o simpático. Então, o ideal é que os dois sistemas sempre estejam em equilíbrio, né? O simpático e o parasimpático. Porém, a tireoide, como ela é produzida, né? O hormônio da tireoide é produzido diretamente aqui na hipófise, que tem total relação com o hipotálamo e regula todas essas questões do sistema simpático e parasimpático. Então, o que que vai acontecer quando a pessoa tem alteração de tireoide? Vamos lá. Quando ela tiver hipotireoidismo, ou seja, uma produção menor de TSH, certo? Como é hipo, como é menor, significa o quê? Que quem está agindo nesse momento é o sistema parasimpático, que está parando quase tudo. Ou seja, está devagar, está lento. Então, é o parasimpático que está agindo mais e influenciando mais a glândula tireoide, no sentido de não conseguir que ela tenha um funcionamento adequado. Então, ele atrasa esse funcionamento. Então, a pessoa, quando tem hipotireoidismo, as alterações que ela sente são toda uma lentidão do organismo, né? Então, ela sente mais cansaço, ela sente mais sono, ela tem perda de energia, porque ela não consegue produzir tanta energia. Por quê? Porque o TSH dela não está sendo produzido de forma suficiente, né? Ou seja, está parando praticamente. Então, também não está regulado. É, já quando é ao contrário, quando é hipertireoidismo, aí é ao contrário. Então, é quando a hipófise, no caso, está produzindo o TSH de forma desregulada também, de forma acelerada, desregulada, a ponto da pessoa sentir taquicardia, taquipneia, ansiedade terrível, né? Então, ela tem metabolismo muito acelerado, então ela emagrece muito rápido, ela come muito e emagrece muito rápido também. Aparentemente a gente pode até pensar, nossa, mas então isso é maravilhoso. Não, porque o risco de ter um infarto é muito grande também, por causa, né, desse aceleramento do coração. Infarto, AVC e outras alterações do sistema cardíaco, tá? Então, ambas as alterações não são benéficas para nós, mas quem está controlando tudo isso é a hipófise através da regulação, ou nesse caso, desregulação da tireoide, certo, pessoal? Então, a hipófise que controla esse regulamento da tireoide. Quando a tireoide está descontrolada, que é o caso do hipo ou hipertireoidismo, é porque também tem essa alteração já começando pela hipófise,
tá? Então, bora lá voltar aqui para a tireoide. Então, é essa nossa tireoide que vai regular todo o metabolismo do corpo, tá? Quando eu digo metabolismo do corpo, é isso, é em relação aos batimentos cardíacos, em relação à disposição, disposição da pessoa, no sentido de se sentir disposta, não se sentir tão cansada, tá? Porque isso é o metabolismo, é o teu corpo trabalhando com gasto de energia, né? Então, quando a pessoa tem alteração da tireoide, seja no hipo ou hipertireoidismo, ela vai sentir esses prejuízos em relação ao metabolismo, no caso da energia do corpo, produção de energia, né? No sentido dos órgãos também. Então, por exemplo, como eu comentei no caso da digestão, pessoas que têm hipotireoidismo, ou seja, esse prejuízo do funcionamento da tireoide, têm também má digestão, tem uma dificuldade de ter digestão, tanto que não sente tanta fome, mas engorda muito rápido, tá? Então, tem essas duas diferenças que eu já vou explicar mais detalhado ainda para vocês. Então, a tireoide regula a produção dos hormônios T3 e T4, controla a velocidade do metabolismo celular, como eu comentei com vocês, manutenção do peso e do calor corporal. Então, qual que é a diferença da manutenção do peso e do calor corporal no hiper e no hipo? No hipertiroidismo, ou seja, quando a tireoide está funcionando com uma velocidade muito rápida, muito além do normal, então a pessoa ela perde peso muito rápido, ela não consegue ganhar. Em compensação, ela sente muito calor também, por causa dessa alteração, essa rapidez na velocidade do metabolismo. Já a pessoa que tem hipotireoidismo, ela não consegue emagrecer, ela tem uma dificuldade enorme para emagrecer, ela não consegue, o que ela come demora muito mais para ser digerido e absorvido pelo organismo, por causa dessa diminuição do metabolismo, e em compensação ela sente muito frio, porque como o metabolismo, no geral, está lento, então a circulação também trabalha de forma mais lenta. Então, ela sente muito mais frio, né? Então, é muito comum pessoas que têm hipotireoidismo sentirem muito mais frio do que pessoas que não têm. E aí vem aquele tabu de que nem toda pessoa que está acima do peso é encalorada. Porque se a pessoa está acima do peso por questões hormonais, como é o caso da tireoide, ela vai sentir frio, porque os hormônios estão desregulados. Então, ela pode até estar acima do peso, né? Mas ela vai sentir frio. E às vezes até mais frio do que uma pessoa que está dentro do peso, por causa dessa diminuição do metabolismo, né, do corpo, devido à diminuição do funcionamento da tireoide, tá? Ele vai ter relação com o crescimento e, como também comentei, em relação ao ritmo cardíaco. Então, pessoas que têm hipotireoidismo têm uma tendência maior a ter bradicardia, ou seja, a diminuição dos batimentos cardíacos, e pessoas que têm hipertireoidismo têm uma tendência de ter um aumento da pressão arterial. Mas não significa que pessoas que tenham hipotireoidismo não possam ter também um momento de uma pressão arterial elevada ou taquicardia e bradicardia. Também pode acontecer. Mas por quê? Por causa da desregulação também em relação ao coração, uma lentidão maior no coração que vai sobrecarregar esse coração e automaticamente também pode acontecer o aceleramento dos batimentos cardíacos, tá? Mas geralmente fica muito mais lento, podendo levar daí também a parada, né, e a arritmia. Então, é por isso que é muito importante sempre procurar um médico, o endocrinologista, tá, pessoal? Que o médico que vai diagnosticar, vai prescrever os medicamentos, a dosagem de hormônios para para regular, né, o T3 e T4 é o endocrinologista. Então, lembrando que quem for diagnosticado tanto com hipo como hipertiroidismo pelo seu médico endocrinologista, também sempre vai ter que estar realizando consultas, né, com certeza, né, anuais, né, para ver se é necessário repor, aumentar ou diminuir também, muitas vezes, essa quantidade de hormônios, tá? O que que vai beneficiar nessa diminuição para que não precise estar repondo esses hormônios no metabolismo? Atividade física e alimentação, tá, pessoal? Então, muito importante. Lembrando que se for hipertireoidismo, né? Aí tem que conciliar atividades físicas de baixo impacto, ou seja, que não sobrecarreguem mais o coração do que ele já está acelerado, né? Então, tem que saber também combinar o tipo de atividade física, beleza?
Mas é importante manter atividade física, né, e alimentação, principalmente no caso do hipotireoidismo, que está mais lento. Já no hipertireoidismo também é importante atividade física, mas de menor impacto. Por exemplo, caminhada, bicicleta, natação também é bacana, por causa da pressão hidrostática, que daí diminui um pouco esse batimento, né? Então, tem que ser exercícios físicos que tenham essa combinação, né, de regulação com a bradicardia ou taquicardia, né? Que é o risco que cada um apresenta, certo? Então, a tiroxina, que é os hormônios que a tireoide produz, altera a intensidade do metabolismo basal, produz vasodilatação e aumento da frequência cardíaca, aumenta a atividade do sistema nervoso e a motilidade do tubo digestivo. Ou seja, pacientes que têm hipertiroidismo, né, eles vão apresentar o T4 acima do normal, certo? Então, quando o paciente apresenta o hormônio T4, que já é um hormônio que é responsável por acelerar, né, a parte da tireoide, então o hormônio por si já é responsável pelo aceleramento. E o paciente vai apresentar um nível acima de T4, então a gente já vê por esse exame, né, o médico, o endocrinologista, ele já consegue ver que pode, né, nesse caso, então, ser um hipertireoidismo, né? Então, quando é hipertireoidismo, é quando o T4, ou seja, que é o hormônio que é responsável pelo aceleramento da tireoide de forma normal, está acima. Então, aí já causa uma alteração do T4, né? Que é o hipertireoidismo. E já a triiodotironina, que é o T3, é formada em menor quantidade e exerce quase os mesmos efeitos que a tiroxina, porém a sua ação é várias vezes mais rápida. Então, também o T3 e T4, quando está alterado, né, tanto o T3 quanto o T4, se for numa quantidade maior, então significa que a pessoa está com hipertiroidismo. E se for numa quantidade menor, nesses dois hormônios que são responsáveis pelo aceleramento, se for numa quantidade muito menor, então a pessoa está com hipotiroidismo, certo? Então, ó, aqui eu vou mostrar para vocês, então, algumas as anormalidades, né? Só para vocês verem aqui. Anormalidades da secreção tireoidiana. Ou seja, nessa imagem, pessoal, vocês podem ver o que que acontece com a glândula tireoide quando ela não é diagnosticada e a pessoa, no caso, vai levando a vida sem ir no médico, sem procurar auxílio. Esses casos aqui, pessoal, é quando os pacientes não buscaram ajuda, beleza? Quando o paciente busca ajuda, não chega a ficar dessa forma, nem dessa. Por quê? Porque daí vai vir a ação da medicação, certo? Então, essas imagens aqui são exemplos de hipotireoidismo, ou seja, abaixo. Tudo que tiver hipo, pessoal, nunca esqueçam, tudo que tiver a palavrinha hipo significa abaixo de. Então, hipotensão, pressão arterial abaixo, né? Hipotireoidismo, tireoide funcionando abaixo do normal, tá? Então, hipotireoidismo é quando tem uma baixa atividade da tireoide, que diminui a produção de T3 e T4, geralmente devido à deficiência de iodo na alimentação, e causa cansaço, depressão, pele ressecada, anemia, perda de apetite, obesidade e aumento do volume da tireoide, ou seja, o bócio. Como eu falei para vocês, por que que ela vai causar tudo isso? Porque vai deprimir o sistema nervoso. Ou seja, qual que é a parte do sistema nervoso que vai estar atuando mais no hipotireoidismo? O parasimpático, porque vai estar literalmente parando tudo. Então, ele prejudica o funcionamento do organismo, parando tudo, deixando tudo mais lento, né? Então, o hipotireoidismo é quando fica tudo mais lento, certo? Então, cansaço, depressão, pele ressecada. Olha que interessante, até a parte emocional, a tireoide acaba influenciando. Por quê? Como eu falei para vocês, a tireoide tem relação direta com o hipotálamo, né? Então, e o hipotálamo é a parte do nosso cérebro que regula as nossas emoções. Lembrando que as emoções, pessoal, são coisas individuais, de pessoa para pessoa, tá? Então, significa que todo mundo que passa por uma perda na vida vai desenvolver hipotireoidismo? Não, porque além das questões emocionais, é, também tem influência, de questões genéticas e também de tempo, de terapia hormonal, né? No caso de nós mulheres. Então, por exemplo, se tem, por isso que alterações hormonais como o hipo e hipertiroidismo são muito mais comuns em mulheres do que em homens. Acontece em homens também, mas tem uma causa muito maior em nós mulheres
por causa dessas alterações hormonais e desregulações hormonais que a gente tem, que são muito mais frequentes, desregulações hormonais em mulheres do que em homens, né? Então, por isso que acaba sendo mais comum, alterações de tireoides em mulheres do que em homens. Então, essa é a alteração do hipotireoidismo, tá? E olha a diferença, pessoal, com o hiper, certo? Então, o hipertireoidismo é quando é o aceleramento, ou seja, acima do normal, a velocidade de funcionamento do T3 e T4, que também não é legal, né? Que vai causar? Alta atividade da tireoide, aumento acelerado da produção do T3 e T4, causa agitação, taquicardia, excesso de calor, sudorese, insônia, perda de peso e exoftalmia, tá? Então, como vocês podem ver, ó, até os olhos de quem tem hipertireoidismo ficam muito mais saltados por causa desse excesso de estímulo do sistema nervoso, tá? Então, como eu falei, aí que fica mais fácil de vocês entenderem por que que um causa mais lerdeza, né? A pessoa fica mais lenta, e no outro a pessoa fica muito agitada também acima do normal, tá? Que não é saudável, beleza? Apesar da gente viver numa sociedade que é ligada no 220, que estimula que a gente seja assim, né? Tenha agitação, taquicardia, excesso de calor, perda de peso, porque o metabolismo funcional é muito rápido. A gente, né, a gente pensa, nossa, mas que privilégio isso, mas não é, porque tem risco de taquicardia, tem risco de parada, tem risco de desenvolver pressão arterial, problemas cardíacos, tá, pessoal? Então também não é legal. E a pessoa, ela tem irritabilidade, ansiedade, ansiedade generalizada muitas vezes, tá? Porque simplesmente acelera o sistema nervoso simpático, né? Lembra? O sistema nervoso simpático acelera, acelera, acelera. Então, ele que tá tomando conta de tudo, então é tudo no 220. É tudo, nossa senhora, em alta velocidade. Então, também não é legal, certo? Então, também prejudica. A pessoa pode ter complicações também, como AVC, infarto e tudo mais, tá? Então, precisa ser trabalhado, precisa ser cuidado também. Qual que é a diferença em relação à parte hormonal? Bom, aí envolve a dosagem do hormônio, né, que o endocrinologista vai prescrever para cada uma dessas alterações, para regular. Então, um vai regular, no caso, o hipotireoidismo, o endocrinologista vai regular, vai prescrever um medicamento que normalize no sentido de aumentar a produção. E no hipertiroidismo, o endocrinologista vai indicar um medicamento que diminua a produção para regular também, tá? Então, o hipotiroidismo, ele está tendo ação maior do sistema nervoso parasimpático, porque está parando a produção, e já o hipertiroidismo, ele está tendo regulação maior do sistema nervoso simpático, porque está acelerando a produção, tá? Então, essa é a diferença entre um e outro. Lembrando que ambos, então, são produzidos com são produzidos também pela hipófise, e a hipófise tem total interferência do hipotálamo, que é regido por sentimentos, por sensações e, enfim, e vivências, né? Questões emocionais, somado a questões genéticas, fatores genéticos também, certo? Bora lá. Aí, assim, pessoal, além do T3, T4, nós temos também as glândulas paratireoideas. Então, dentre essas glândulas, ó, aqui está a nossa tireoide. Então, toda essa parte aqui cor-de-rosa é a nossa tireoide. E tudo que está em amarelo são as glândulas paratireoides, tá? As glândulas paratireoides, qual que é a função delas? São paratormônios que vão regular a quantidade de cálcio e fósforo no sangue também.